eles provaram, eles viram. Just like I said, the Canaanites are Exatamente como eu disse, os Caíns, cananeus, ou the Israelites, when they was nearing Canaan, they went almost in. os israelitas, quando estavam se aproximando de Canaã, eles quase entraram. They went there far enough to get the taste of fruits out of the land. Eles foram até lá, distância suficiente para sentir o gosto dos frutos da terra. But they said, oh, we're not able. We can't do it. Mas eles disseram, nós não podemos, nós não podemos fazê-lo. But Joshua and Caleb know they could do it because they had God's promise. Mas Josué e Caleb sabiam que podiam fazê-lo, porque eles tinham a promessa de Deus. And that's what Paul's trying to speak of. E era disso que Paulo estava tentando falar. Refer back there to them that have come nigh unto it, so near, but they won't put their hand on it themselves. Se referir àqueles que têm chegado perto dela, tão perto, mas não colocam suas mãos nela, eles mesmos. They just say, oh, I go to church, them churches. Está vendo? Eles dizem, eu vou à igreja, aquelas igrejas. I go to the Holiness Church, Pentecostal Church. I go to this. Eu vou a uma igreja da santidade, igreja pentecostal. Eu vou a esta. But have you received the Holy Ghost since you believe? Mas receberam vocês o Espírito Santo desde que creram? Oh, no, I haven't just yet did it. Oh, não. Ainda não cheguei a recebê-lo. See? There you are. Está vendo? Aí está. But a real believer can't rest until he gets into it. Mas um verdadeiro crente não consegue descansar até que entre nela. Just got to get out in there in it. See? Ele simplesmente tem que entrar nela. Está vendo? Just kind of a borderline. Apenas um tipo de um crente fronteiriço. Now that's the person that Paul's speaking of. Agora, essa é a pessoa da qual Paulo está falando. However, now this morning, it's a regular gospel message for this morning, the Lord willing. Give me enough voice. So, contudo, agora, esta manhã, é uma mensagem do Evangelho regular para esta manhã, o Senhor permitindo-me, dando voz suficiente. Irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor. Que alegria para nós. Talvez nenhum de nós consigamos lembrar qual o hino que nós cantamos domingo passado aqui, porque a nossa mente é fraca, nosso corpo não quer saber dessas coisas, mas o nosso homem interior, ele ouviu, recebeu, foi alimentado, por isso que nós estamos aqui hoje. Se não fosse aqueles hinos, aquela pregação de dias e dias e dias atrás, nós não estaríamos aqui. Então, devemos dar lugar ao Espírito Santo e deixar que ele tenha liberdade, para que talvez nós não consigamos entender a nossa carne, mas o nosso espírito está ligado com Deus. Eu fico muito contente de estar aqui, acredito que esse também é o sentimento de cada um, e viemos para louvar o nosso Deus, viemos para engrandecer o nosso Deus, viemos para sermos abençoados. Com certeza sairemos, porque o nosso espírito está calmo, está brando, disposto a ouvir o que Deus tem para nós. Salmo 100 diz muito bem isso, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto, é o que nós vamos fazer agora, né? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas
dele, entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Amém. Vamos orar, vamos entregar esse momento, esse culto individual que nós viemos fazer. A reunião é coletiva, mas eu estou aqui, você está aí, então fale com o seu Deus, que Ele está disposto a nos atender. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Ajuda, Senhor. Como carecemos de Ti, como eu preciso do Senhor. Perdoa, Jesus, meus pecados, minhas falhas. E que esse tempo que vamos passar aqui, o nosso homem interior possa selar, gravar e servir naquele dia que o Senhor voltar. Nós podemos responder ao Senhor que eu estou aqui. Ajuda tudo o que fizermos aqui, Senhor. Nós viemos com sinceridade em nossos corações, tira todo eu, toda a vaidade, mas que o Senhor possa ter liberdade de nos ajudar e fortalecer nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Mas o Senhor não tem nos abandonado. Muito obrigado, Senhor. E ajuda para que tudo que nós fizermos aqui o Senhor possa se agradar. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar alguns hinos, irmãos. 229 do cantor cristão. Amém. O próximo é o 259 do cantor. Uma hora.
findar. Amém. Vamos cantar o 210 da harpa. Fala, fala, Senhor. Senhor, de
vou ler os pedidos de oração, pedir para o irmão Márcio Lopes vir orar pelos pedidos, peço para a igreja ficar de pé. Peço oração por tio Elias e por sua família. Peço oração por irmã Odete e família. Oração por irmão José Aparecido Franco e Débora Franco. Oração por irmã Neuza. E eu também coloco o meu pedido. Amanhã vou fazer alguns exames lá em Itajubá, tem algum procedimento médico, preciso da misericórdia de Deus também. Amém. Senhor Jesus, o Senhor é o libertador, Pai. O Senhor é o curador. O Senhor é o provedor, Pai. De tudo em nossas vidas, nós entregamos nas Tuas mãos. Nós cremos no Teu poder, Pai. Nós cremos na Tua misericórdia. Nós cremos na Tua graça. Ajuda cada um, Pai, que manifestou o Teu desejo, o Teu pedido, Pai, por escrito. E a todos que, pelo levantar de mãos, ó Pai, colocou a sua família, seus queridos e a si próprio nas Tuas mãos nesta noite. Nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe o irmão Márcio. Vamos cantar o último hino dessa parte, o 211. Venha Deus. Eu fico muito feliz quando eu anuncio que vai ter um hino após a leitura. Então, a irmã Ellen vai cantar hoje, pastorzita, após a leitura. Então, sempre que tem um irmão cantando aqui, é bom que a igreja é edificada com isso, né? E vão destacando os talentos. Então, somente crer, tudo é possível, somente crer. Após a leitura, a irmã Ellen vai cantar.
podermos desfrutar da Tua palavra, que nunca volta vazia para o Senhor, mas ela cumpre o Teu propósito para o que foi enviada, que é nos abençoar, nos edificar, nos libertar, como foi dito na oração anterior, é a provisão do Senhor. O Senhor é provedor, como proveu o cordeiro para Abraão, como proveu pães sendo multiplicados e muitas outras coisas, azeite também sendo multiplicado. Nós estamos aqui confiados no Senhor, mais uma vez, para o Senhor abençoar este povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, através da Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler, então. São Mateus 18. Estamos passando uma temporada aí, trazendo os destaques das perguntas e respostas do profeta. E hoje nós temos um assunto sobre teofania, sobre o corpo celeste, sobre os nossos corpos. Nós temos dois corpos aqui na terra, o corpo do homem interior e o corpo do homem de fora. O irmão Brana chega a dizer que nós não vemos um ao outro, nós vemos a vestimenta das pessoas. O homem, a pessoa, está dentro dessa carcaça chamada corpo físico. São Mateus 18, 10. É isso mesmo? 18, 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. A tradução que o irmão Brana aprovou mais é esse desprezar, é ofender, maltratar. Então, não maltrateis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, os seus corpos teofânicos, seus mensageiros, seus corpinhos, nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Vou repetir. Vede, não desprezeis ou não maltrateis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, seus corpos interiores, nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Amém. Pode sentar. Tu que sondas o meu coração, Senhor, sabes, pois, que ainda não sei amar. Quantas vezes não amei, Senhor,
Jesus. Magoei quem mais devia amar, não aceitei desculpas nem perdão de toda a mágoa que senti. Liberta o meu coração. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Transforma o meu coração de pedra em vaso de amor. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Transforma o meu coração de pedra em vaso de amor. Dá-me a graça de sentir o teu perdão, pois sozinho eu não consigo perdoar. Tu que sondas o meu coração, Senhor, sabes, pois, que ainda não sei amar. Quantas vezes não amei, Senhor Jesus. Magoei quem mais devia amar, não aceitei desculpas nem perdão de toda a mágoa que senti. Liberta o meu coração. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Transforma o meu coração de pedra em vaso de amor. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Transforma o meu coração de pedra em vaso de amor. Deus abençoe, Maeli. Irmão Brana diz aqui, vamos ler bem devagarzinho. Diz assim: se você observou em Mateus 18, 10, ele, Jesus, estava falando sobre tomar as criancinhas. Eles eram criancinhas, pequeninos, 3 ou 4 anos de idade. Os tomou.
Eles, as pessoas lá, trouxeram as criancinhas até ele, Jesus. Um menino é uma criança. Um menino é apenas um pequeno sujeito. Não muito pequeno, mas entre aquela idade e a adolescência. Okay? Não é responsável ainda por si mesmo, diante de Deus. Diante de Deus, um menino ainda não é responsável. Agora ele disse, Jesus que disse, vede, não desprezeis. A irmã Brana atenta para a palavra desprezar, no sentido de maltratar, tradução mais correta. Se você realmente tomasse a interpretação daquela palavra, é maltratar. Então nós temos que ter muita prudência, muito cuidado para não maltratar as criancinhas. Maltratar um daqueles. Maltratar uma criança, você nunca faça isto. A gente lembra quando o irmão Brana corrigiu o Billy Paul porque ele bateu no seu filho, corrigiu com a força da carne, com ira, né? Ele disse que Billy Paul tinha entristecido o anjo do seu filho. Repetindo, maltratar uma criança, você nunca faça isto. Elas são crianças e elas não sabem. E agora observe, disse, aí ele vai dar o porquê. Porque seus anjos sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Os anjos das criancinhas veem a face de Deus. Vê você? Em outras palavras, aí ele traz aqui, seus anjos, seus mensageiros, a palavra anjo quer dizer mensageiro, e aí ele acrescenta mais uma coisa para concluir, seus anjos, seus mensageiros, seus corpos angelicais. Então as crianças têm corpos angelicais, que se morrerem, se as crianças morrerem, seus corpos angelicais sobem à presença de Deus, né? E estarão sempre diante da face de meu Pai no céu, se as crianças morrem. Aí ele conclui aqui embaixo. Agora, aí ele cita 2 Coríntios capítulo 5, onde São Paulo diz assim, se este tabernáculo, se este corpo terrestre se desfizer ou for dissolvido, vai ser dissolvido na sepultura, né? Já temos outro nos esperando, outro corpo nos esperando, que é chamado de teofania, chamado de corpo celeste. Isto é certo? Ele pergunta. Isto é um corpo. Aí ele vai considerar Atos capítulo 12, versículo 7 até o 17, a experiência que Pedro teve, também para ensinar, através dessa experiência que Pedro teve quando ele foi preso, ele vai ensinar também sobre esse corpo, essa teofania. A nossa teofania é o nosso próprio anjo. O anjo nosso é a nossa teofania. É o que ele vai mostrar aqui. Veja, certa noite, Pedro estava na prisão. Todos nós já lemos isso, a respeito disso. Eles tiveram uma reunião de oração lá embaixo, na casa de João Marcos. Então, Pedro foi preso e os cristãos daquele tempo se reuniram na casa de João Marcos para orar para que Deus libertasse Pedro da prisão. Mas o interessante é que eles oraram, mas não creram. Quando Pedro chegou lá, eles não acreditaram que era Pedro que tinha
sido liberto. Eles pensaram que era o anjo de Pedro. Porque, vamos dizer o que o profeta mostra, o anjo de Pedro, a voz do anjo de Pedro é a mesma voz do próprio Pedro. E a voz de Pedro é a mesma voz do anjo de Pedro. O mesmo se diz de nós próprios. Então, repetindo aqui, eles tiveram uma reunião de oração lá embaixo, na casa de João Marcos, vem. E então o anjo do Senhor chegou, aquela coluna de fogo, então o anjo do Senhor, muitas vezes a Bíblia chama o anjo do Senhor, quando ele é o próprio Senhor, às vezes é o anjo, um anjo que Deus envia, mas às vezes esse anjo do Senhor é o próprio Senhor. Isso a gente vê claramente, Deus falando com Abraão, através de um anjo, mas que era o próprio Deus, falando com Moisés. Então, ali era a coluna de fogo que apareceu a Pedro ali para libertá-lo. Então, era o próprio Senhor. O anjo do Senhor chegou àquela coluna de fogo, uma luz desceu e Pedro pensou que estava sonhando, não era um sonho. Estava sonhando quando ele viu essa luz chegar para ele. A Bíblia diz era uma luz. Era uma luz. E eu creio que esta é a mesma conosco. Ele desceu, Deus desceu, esse anjo, né, de Deus, que era o próprio Deus, desceu. E estamos no mesmo problema, talvez a mesma coisa aconteceria. E chegando ali, então ele disse, venha, vamos comigo. Aquela coluna de fogo, que era o próprio Deus, convidou Pedro para sair com ele. Estava na prisão, Pedro saiu com ele. Então Pedro pensou, estou sonhando agora, então eu apenas verei o que significa este sonho. Não era um sonho, era realidade. Então ele passou pelos guardas, Pedro passou pelos guardas, a coluna de fogo o dirigindo, e pensou, agora seguiremos. A porta simplesmente se abriu sozinha. Coluna de fogo, o próprio Deus, abriu a porta, primeira porta, Pedro passou com ele. Chegou na outra porta e abriu sozinha de novo. E depois vai acabar abrindo os portões, porque as cidades antigamente eram cercadas de muros e tinham os portões. Então chegou nos portões da cidade, e eles se abriram sozinhos também. E ele continuou pensando que estava sonhando. Pedro pensando que estava sonhando, mas era uma realidade. Então, quando ele parou ali fora e disse, bem, aí ele percebeu que estava livre. Ele disse, estou livre. E estando livre, ele disse assim, então eu vou até a casa de João Marcos. Ele sabia que os cristãos estavam reunidos, orando para que ele fosse liberto da prisão. E aí ele foi lá, onde estava acontecendo a reunião de oração para que ele fosse liberto. Chegou lá, eles não acreditaram que era ele, pensaram que era o anjo dele. Então eu vou até a casa de João Marcos e terei ali algum companheirismo. Eles estavam ali atrás, orando. O irmão Branco está dizendo, esses crentes estavam reunidos em oração, estavam ali atrás, dizendo assim, Senhor, envie o teu anjo e liberte Pedro. Estava orando. E por volta daquela hora, algo aconteceu. A pequena donzela, uma mocinha que estava participando daquela oração, uma jovem, foi até a porta para atender Pedro, que estava lá, né? E perguntou, quem está aí? Aí Pedro respondeu, ora, é Pedro. Então ela voltou, ela ficou emocionada, surpresa, porque Pedro estava ali na porta, do lado de fora, batendo, e respondeu que era ele que estava lá. Aí ela voltou e disse, ei, vocês podem parar de orar agora, Pedro está aqui. Mas eles não acreditaram que era Pedro, pensaram que era o anjo de Pedro, porque eles pensaram que Pedro já estava morto, orando para que Deus o libertasse, pensando que ele estava morto.
Ele disse, ó, que coisa, vão em frente, disse, vocês. Aí disse, Abra, estou entrando, vem. E então ele disse, então ela voltou e disse, não, é Pedro lá na porta, não é o anjo de Pedro, é Pedro lá na porta. Eles disseram, aí eles responderam, eles já cortaram fora a sua cabeça. Aquele é o anjo na porta, não é o Pedro. A cabeça de Pedro já foi cortada. E orando para que Deus libertasse Pedro da prisão. Mas pensando que Pedro já estava morto, já estava com a cabeça cortada. Vem! Seu tabernáculo celeste, esse corpo teofânico que nos espera, ele estava falando, o seu tabernáculo terrestre, ele realmente havia recebido isto, para que este terrestre fosse dissolvido, porque estava sendo esperada no céu a sua vinda, pensando que o Pedro já estava com o pescoço cortado, morto, e a sua teofania, o seu corpo negativo aqui na terra já tinha subido para assumir o seu corpo positivo lá no céu, que é o corpo celestial. O que eu vi outro dia naquela... Aí o irmão Brana conta a sua experiência, que o irmão Brana, como Paulo foi arrebatado em espírito, diz, fui arrebatado ao paraíso, não sei se fora ou se no corpo ou fora do corpo, mas foi arrebatado ao paraíso, né? E ouviu coisas que não eram coisas indizíveis, né? Coisas que não podia ser dita às pessoas. Ele levou 14 anos para contar essa experiência que ele teve. Ele não sabia se ele tinha ido no corpo, ao paraíso, ou fora do corpo. Agora o irmão Brana também teve a mesma experiência, mas ele sabia que era fora do corpo, porque de lá ele via o seu corpo deitado na cama, junto com a sua esposa. Só que o mesmo lugar que Paulo foi, ao paraíso, que o irmão Brana chama de sexta dimensão, o profeta esteve lá também. E lá ele sentiu que ele pensava que se encontrasse pensava que lá, depois do outro lado, não tinha aperto de mão, que seria uma nuvem flutuando, mas de lá ele viu que era a realidade. Ele apertou a mão de muitos irmãos lá, a sua primeira esposa e assim por diante. Então, o que vi outro dia naquela visão, vocês sabem, na minha frente, se este tabernáculo terrestre for dissolvido, nós temos um. Aí, o irmão Brana volta a falar sobre as criancinhas. Ele diz assim, e estes sujeitinhos que não pecaram ainda, a criança é inocente, não peca, não tem pecado, veja você, quando um bebê está sendo formado no ventre de uma mãe, o que acontece com esse bebê? Durante o tempo em que ele esteja sendo formado no ventre da mãe, logo é colocado ali. Bem, mas primeiro é o espírito. O que esse espírito da criança faz? O espírito da criança, porque nós somos compostos de espírito, alma e corpo, né? O que esse espírito da criança faz? Quando aquele espírito começa a se tornar carne lá no ventre da mãe, um pequeno germe de vida começa a se tornar carne através daquele espírito. E logo que isto cai de seu ventre, né, em outras palavras, a reticência. Agora, no ventre, é um pequenino. É uma vida orgânica, vida muscular, tem vida, mas é uma vida orgânica. Um pequenino agitando, contração muscular. É um conjunto de músculos, vida orgânica, que o espírito vai formando ali no ventre da mãe. Estas são as células, exatamente como você tomar um pelo de um cavalo e colocá-lo na água. Eu creio que alguns irmãos já tiveram experiência de ver quando a
a crina ou o rabo de um cavalo cai. Eu já vi muito porque eu nadei, minha vida foi nadar e pescar, naquele tempo tinha muita enchente, a enchente cobria as estradas, os cavaleiros passavam, enroscavam na cerca de arame, e a crina do cavalo ficava na água e aquilo inchava e ficava movimentando. Não tinha vida nenhuma, mas se movimentava. O irmão Brando está contando essa experiência. Creio que alguns aí já tiveram essa experiência também. Exatamente como você toma um pelo de cavalo e colocá-lo na água, ele subirá e se moverá, e se você tocar nele, ele pulará. Então, comparando que é a mesma coisa que acontece com a criança no ventre da mãe, quando ainda não recebeu o seu corpinho angelical, que ele vai receber depois que ele nasce. Esta é a maneira que é um bebê. Mas logo que ele nasce neste mundo e respira seu primeiro fôlego, ele se torna uma alma viva. A alma viva. É claro que a gente não entende totalmente, mas a gente crê. A gente crê. Veio porque logo que o corpo terrestre é nascido no mundo, o corpo terrestre e o corpo interior, há um corpo celestial ou um corpo espiritual para segurar isto. E logo que este corpo natural tombar, aí já é outra coisa. Este corpo físico aqui tombar, morrer, né? Há um tabernáculo celestial esperando por ele. Se este, aí ele cita de novo 2 Coríntios capítulo 5, né, ele diz, se este tabernáculo, esta casa terrestre se desfizer, há um tabernáculo celestial esperando por isso. Logo que o bebê tomba na terra em carne, aí está falando da morte do bebê, né? Há um corpo espiritual esperando para recebê-lo. Quando ele nasce, ele tem um corpo esperando por ele, e quando ele morre também, tem o outro lá de cima esperando. E logo que o corpo natural for dissolvido, há um corpo espiritual esperando no além. Uma teofania. Como chamamos isto, uma teofania? Aí alguém interrompe o irmão Brana, faz uma pergunta. Aqui diz, um irmão pergunta, bem, agora, este corpo é temporário, aguardando a ressurreição deste corpo, falando que se este corpo nosso é temporário, esperando outro corpo, o irmão Brana responde que sim. É claro, a gente morre, este corpo é temporário, ele vai morrer. Aí quando esse corpo temporário morre, aí recebe outro. É isso que é a pergunta. Esta é a condição que vamos ver até a ressurreição. Quando acontecer a ressurreição, aí recebe o corpo definitivo, a junção do corpo interior com os elementos da terra e o corpo lá de cima, forma o corpo glorificado. Esse é o corpo definitivo, o glorificado, né? Aí ele continua aqui, não é revelado aos filhos do homem ainda. Eu sei que vi isto. Aí ele se refere, ele que viu isso quando ele foi arrebatado na sexta dimensão, lá no paraíso, e viu, e apertou a mão de muitas pessoas lá. Mas eu não sei que tipo de corpo é, mas eu pude senti-los da mesma forma como senti suas mãos ou qualquer coisa. Naturalmente, isto está na fita, está dizendo que esse ensinamento está nas fitas dele, que essas fitas que eram gravadas, elas se transformaram em literatura. Está dizendo que está nas fitas e você pode tocá-la anos depois que eu partir. Então, ele já partiu e nós estamos tocando através das literaturas, essas fitas. E aquilo, seja o que for, vem, estava segurando aquelas pessoas e as apanhei. Isto era tão real como você é real. E mesmo assim, eles não comiam nem bebiam. O corpo celeste não come nem bebe. Nós vamos ver aqui Jesus falando sobre isso.
Não come nem bebe. O corpo que vai comer e beber é o corpo glorificado. Ali não havia ontem nem o amanhã, veio? Era a eternidade. Aí agora, para conclusão, diz aqui: mas na ressurreição, o pó da terra reunido naquela teofania, de algum modo, o pó da terra reunido na teofania, de algum modo, se tornaram humanos outra vez. Aí está trazendo o futuro para o presente, né? Quando vai acontecer isso? A teofania, o pó da terra reunido naquela teofania, de algum modo, se tornaram humanos outra vez. Aí tiveram que comer como fizeram no Jardim do Éden. Mas, se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Então, estas criancinhas que não tiveram pecado, nenhum pecado ainda, seus anjos, seus corpos, veem, estavam esperando, contemplando a face do Pai no céu, está sempre diante dele. Eles sabem disto. Mas isto foi um pouquinho difícil ali onde Jesus disse, na primeira parte da sua ressurreição. A primeira parte da ressurreição de Jesus teve duas partes. A primeira parte, ele falou: não me toques, eu ainda não subi para o Pai. E na segunda parte, ele falou: toque, porque Tomé não tinha acreditado. Eu falei: só se eu tocar nas suas feridas, aí eu acredito. Mas aí, quando as mulheres que tiveram encontro com Jesus depois da sua ressurreição, ele falou: não me toque, que eu ainda não subi. Não me toqueis. Jesus disse na primeira ressurreição: não me toqueis. Ele não havia subido ainda. E então, quando ele entrou no quarto onde estava Tomé, ele disse: venha aqui, toque a sua mão no meu lado. Isto é certo. Ele não havia subido ainda. Ele lhes disse para tocá-lo, e ali ele disse a Tomé para se aproximar. Mas antes, quando ele ainda não tinha subido, ele não permitiu que fosse tocado. Isto é certo, veio? Então podia ser tocado, e ele não podia ser tocado até que ele, após a sua ressurreição, ele havia saído da terra. Veja você, ele havia saído da terra e estava andando no meio dos homens, mas ele não tinha subido ainda. Ele disse a Maria, ele disse: não me toques. E ela disse: Rabi, que quer dizer mestre. Ele disse: toque. Uma hora diz toque, outra hora não me toques. Não me toques, pois eu ainda não subi ao Pai, mas eu subo ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. E então, naquela noite, depois dele realmente ter subido diante de Deus e ter ressuscitado dos mortos, subiu diante de Deus. Voltamos, ele chamou Tomé para vir tocar no seu lado. Veio? Ele havia subido diante de Deus, isto é certo. Amém. Eu creio que deu para entender. Deus abençoe. Amém. Como o pastor disse no começo, o que nós não entendemos, nós cremos. Isso é o suficiente, porque isso é baseado no que eu falei no começo. É o homem interior que entendeu. Ele entendeu, com certeza entendeu. E nós devemos dar lugar a isso, né? Vamos cantar o hino 264 do cantor cristão, para encerrar.
Amém. Deus abençoe a vida de cada um pelo esforço de estar aqui. Com certeza Deus não vai esquecer disso que você fez hoje. Irmão Pedro, por favor, vem aqui fazer a oração de encerramento. Peço para a igreja ficar de pé. Uma boa semana a todos com Jesus. Senhor Deus, mais uma vez estamos agradecidos por esse pouco tempo que passamos na sua casa. Tão pouco, Senhor. Mas cada um ofereceu o que nós tínhamos para oferecer nessa noite. Queremos que o Senhor tenha aceitado para nosso culto, a nossa adoração, o que fizemos de coração, Senhor. Guarda cada irmão agora no retorno para nossas casas. Que o Senhor tenha misericórdia e concede esse favor a nós, Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Até quando estivermos aqui, Senhor, precisamos, Senhor, constantemente, nesses dias que temos pela frente, o que vamos fazer, nos ajude, Senhor. Estamos confiados na sua bondade, na sua misericórdia, que sempre está ao nosso lado, sempre está nos ajudando, apesar de nossas falhas e nossos pecados, Senhor. Mas pedimos que o Senhor perdoe-nos e nos ajude a estar firmes até quando o Senhor voltar, Pai. Que queremos subir, Senhor. Queremos estar contigo. Em nome de Jesus, guarda o teu povo, aqui e onde estiveram eleitos, Senhor. Aqueles que nem mesmo conhecemos, mas o Senhor sabe onde está o Filho do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém.